Olá, meus amigos, vamos tomar um café e vamos discutir um bocadinho sobre a nossa língua oficial, que é a língua portuguesa. Primeiro de tudo, nós reconhecemos a língua portuguesa como a nossa língua oficial, porque está previsto na nossa Constituição, não é? Então, todos os timorenses têm esta obrigação, este dever de saber esta língua. Mas, por outro lado, nós temos desafios, mas alguns progressos também. E, por último, nós temos que aproveitar as oportunidades. Antes de mais, eu queria contar a minha história própria. Quando eu ainda não vim cá para Portugal, eu estava lá desde 2022, 2023, eu estava lá a estudar na Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Timor-Leste. E só nesta faculdade que eu sabia que obrigatoriamente ia falar português dentro da aula e na faculdade. E depois, quando saímos de lá, nós temos que adaptar a outra língua, que é a língua Tetum, obviamente, e não vamos falar outras línguas. E quanto mais nós em casa costumamos falar a nossa língua materna, que ainda temos mais outras línguas, porque Timor-Leste tem muitas línguas mesmo, embora é um país pequenino, mas por volta de 32 línguas maternas, e ainda não contamos as línguas oficiais e as línguas do trabalho. Neste momento, já pela graça de Deus, eu recebi uma oportunidade, eu ganhei uma bolsa para estudar cá em Portugal. Também estou a continuar a estudar na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e ainda estou a fazer o 0 ano, é um ano preparatório para o curso de Direito. Ainda assim, eu acho que alguns desafios muito pertinentes que eu preciso compartilhar com os meus colegas timorenses, com toda a minha experiência pessoal quando eu mudei para cá. Antes de mudei para cá, eu tinha algumas autoconfianças lá em Timor, porque eu começava a falar português com os meus amigos, mas falarmos português lá em Timor é muito diferente de falar português cá em Portugal. Não significa que as palavras são diferentes, gramáticas são diferentes, todas as coisas, pronúncias, sotaques, sim, claro, algumas diferenças, mas não significa assim tão grande. Só que a minha primeira chegada, eu quando falei, ninguém percebeu nada. E enquanto na faculdade também, quando nós chegámos à faculdade, falámos sobre o nosso estudo, algumas coisas técnicas lá na faculdade, falámos com a segurança também, não percebem, e depois a parte acadêmica, quando nós fomos lá para tentar conversar com eles também não percebem nada sobre o que vocês estão a falar. Nós temos que repetir mais vezes, 1000 vezes, para que eles possam perceber. E, por assim, eu tenho que reconhecer a minha fraqueza de língua, porque, por uma parte, não costumamos praticar na nossa terra natal, que é Timor-Leste. Obviamente, Timor-Leste tem esta língua, que é uma língua oficial, mas na prática nós não falamos todos os dias. Portanto, o que eu estou a ver é que é preciso mesmo de integrar esta língua em todo lado. Como o que está a acontecer, que os jogos esportivos é uma animação, não é? É uma animação que as pessoas gostam, mas por aí nós também transmitimos a língua. E por aí também as pessoas que assistem, elas pelo menos aperfeiçoam a língua, não é? Especialmente a língua portuguesa. Portanto, e até que eu próprio também estou a assistir, porque eu estou a tentar aperfeiçoar o meu português, melhorar o meu português, né? Então eu estou a assistir a este jogo, mas estou a ver também, estou a notar, estou a reparar alguns erros muito complicados, alguns erros que não devia ter cometido pelos nossos líderes e também pelas pessoas, pelos jornalistas, essas coisas todas. Mas isto é normal. Desde que nós ainda temos algumas dificuldades, alguns desafios, não há problema, mas pelo menos eu acho que a minha sugestão para o nosso governo, todos os setores, para que integrem esta língua aos todos os setores. Não só na parte formal, na parte escrita e tudo isto. Isto vai ser qualquer pessoa lá a fazer para mandar e depois ninguém percebe isto, esta língua, o que é isto, o que é esta carta. Ninguém sabe o conteúdo da carta e ninguém sabe o conteúdo da matéria, ninguém sabe o conteúdo dessas coisas, porque outras pessoas que expertos da língua portuguesa é que fazem e depois nós não percebemos nada, mas pelo menos esta é a regra formal que nós temos que pelo menos aprender.
Mas isto acho que não tem nada a ver com o progresso da nossa língua e, portanto, eu acho que é melhor, através dos jogos, uma das oportunidades é isto, através do jogo. Eu reconheci, eu queria agradecer mesmo ao meu país, Timor-Leste, que neste ano está a organizar, a ser comissão organizadora para os eventos desportivos lá em Timor, entre os países do PLP, e porque por aí é que a gente começa a saber algumas diferenças da cultura, diferenças da língua, alguns sotaques diferentes, algumas pronunciações, e até que nós podemos reconhecer a nossa fraqueza própria, como eu, não é? Eu, como estava a contar, que antes eu tinha uma autoconfiança muito grande a mim próprio, que eu sabia mesmo a língua, mas quando eu cheguei cá em Portugal e que eu começava a ser reconhecido os erros que eu cometia muitas vezes, e aí enquanto eu estou a falar também, eu reconheço que alguns erros eu ainda estou a cometer, mas isto não é isto normal, desde que eu tenho uma vontade de praticar todos os dias, e quanto mais nós não integramos nada. Pelo menos, né? Este. Nós temos alguns desafios, isto porque geograficamente nós estamos na Ásia, rodeado pelos países que não falam português, e eu acho que o Macau também tem esta língua, né? A língua portuguesa como língua oficial, mas as pessoas não falam bem português também. E porque eu, quando cheguei cá, na minha faculdade, muitos estudantes de Macau, então por aí os professores também falam com eles e comparam entre Timor-Leste e Macau e português, essas coisas, e nós temos muitas dificuldades na língua, mas já não há problema desde que nós ainda temos uma oportunidade de lutar para, né, para melhorar. E quais são as oportunidades? Eu acho que as oportunidades não vêm diretamente, mas nós temos que procurar. Nós temos que aproveitar, nós temos que tentar integrar o nosso país dentro dos países da língua portuguesa. Não só, mas é preciso mesmo, porque a língua portuguesa também é uma língua muito falada no mundo. Não só isto, mas pelo menos já está dentro da nossa Constituição. Nós temos que apreciar, nós temos que reconhecer que isto é a nossa língua, nós temos que aprender, é a nossa obrigação, é o nosso dever de aprender, aperfeiçoar. Isto é que é muito, muito importante. Mas antes de concluir, queria agradecer também, muito obrigado, muito grato, estou grato mesmo ao meu país que neste ano está a organizar um evento muito interessante onde os países dos jovens estão a desfrutar as animações que os timorenses fazem. É isto que o mundo está à espera. É isto que atrai os turistas. É isto que atrai, convence as pessoas lá fora com a nossa identidade que temos, a nossa cultura e, mais importante, a nossa língua. Língua é a chave. Não estou a excluir a língua teto, mas estou a tentar encorajar todos os timorenses para priorizar a língua portuguesa também. Porque senão vai ser muito difícil entre mudar para frente, avançar ou mudar para trás. É isto que nós temos que reconhecer, nós temos que receber. Não há país que negociam bem com outros países sem línguas. Não há pessoas que competem internacionalmente sem línguas. Não há país, nenhum país, que não falam inglês, não falam outras línguas mais conhecidas no mundo e depois vão ter oportunidades incríveis internacionais. Não há. Portanto, para os timorenses, meus colegas, eu acho que melhor vamos aprender e não só, mas é mais relevante para todos os setores a integrar esta língua. Desporto, turismo, educação e mais. Obrigadíssimo pela vossa atenção e vamos avançar.